Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, tranquilos, com a nossa mente e nosso coração alinhados com a espiritualidade superior. E dessa forma possamos emanar boas vibrações para todos os nossos irmãos, sempre desejando a paz, o amor, a saúde e a felicidade de todos. E dessa forma que possamos vibrar pela nossa palestrante Vólia Macedo, ela irá proferir uma palestra com o tema Nova Era. Seja muito bem-vinda, Vólia. Boa noite a todos, que a paz do Cristo Jesus seja conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto muito atual, né? E muito atual em consonância, né, com a nova transição, com a transição planetária e a mudança que estamos tendo, em todo o nosso planeta, até em nós mesmos, habitantes desse planeta, em evolução. E vamos entrando nessa era, todos nós, né, que fazemos parte da família humana e de toda a família cósmica, universal, fauna, flora, toda a criação de nosso Pai. A nova era é o sinal dos tempos. Quem quiser estar assim, rente com essas informações, está na Gênese também, nos livros de Joana de Ângeles, né? A psicologia da nova era. Então, nesse íntere, nós vamos discorrer aqui nos slides, e falando o tempo todo sobre essa nova era, os sinais dos tempos e a transição planetária, tá? O que é essa nova era, né, para a gente? Como ela chegou? Em que século ela chegou? A nova era, ela chegou a partir, assim, há muito tempo que já vem com essa transição. Não é da agora, não. É há muito tempo. Agora ela veio ficar mais explícita, né, através do Evangelho, através da Gênese, com os estudos da doutrina espírita, certo? Com a codificação de Kardec e com o decorrer do tempo em evolução, certo? A gente está entrando mais nessa era, né, de compreender, né, a imortalidade da alma, a era dos espíritos, né? Então, estão se debatendo sobre essa nova era, onde ocorrem mudanças, mudanças coletivas, né? Mudanças individuais, né? Então, a gente. Agora, essa questão da mudança, das mudanças, na questão individual, de cada ser, de cada pessoa, de cada espírito encarnado e desencarnado, isso vai caber a cada um, né? Isso vai depender do processo evolutivo de cada um, da vontade, do trabalho incessante na renovação e na mudança interior, tá? Então, cada um que esteja primando, ansiando, né, para poder se melhorar a cada dia, porque o mundo, a Terra, né, o nosso planeta, está mudando, né? Está tendo a sua transformação, apesar de ser uma transformação, né? Assim, um pouco, por a Terra ser um planeta de provas e expiações,
né? Aqui vive espíritos de toda espécie de evolutiva, de evolução, né? Então, a Terra, como Chico Xavier disse, a Terra será o que os homens fizerem dela, né? Então, a Terra, se ela estiver sendo bem tratada, respeitada, segundo as leis de nosso Pai, ela vai seguir nesse processo com harmonia, mas os homens, né, que não seguem, né, as leis do Pai, os desígnios do Pai, ela vem mudando na questão eu já não digo nem imposição, da transformação segundo o que fazem dela, certo? Se está existindo cataclismos, se está existindo essa mudança impositiva, é por causa das atitudes do homem que vive aqui, dos espíritos encarnados, tá? Que vive aqui na Terra e que transformam a Terra, muitas vezes, em essa linda terra, né, desmatando, através de atitudes contrárias às leis de Deus, que no livro dos Espíritos tem. Quais são essas leis? Né? Então, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar mudando. Então, vamos saber agora o que é que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, né? Então, antes de falar da doutrina espírita desse fim dos tempos, entre aspas, né, a gente vai entrar assim na questão do calendário dos maias, né, que antes, esse calendário de 2012, que surgiu a conversa, a ideia de que o mundo ia se acabar, o fim do tempo, em 2012. Mas é porque o calendário dos maias, né, foi até 2012. E as pessoas, na certa, pensaram que o mundo iria se acabar em 2012. Mas nada se acaba diante dos olhos do Criador e da sua criação. Imagine se tudo se acabasse, né, sem a criação do Pai, com a criação do Pai. Será que esse Pai compassivo, misericordioso, só amor, iria deixar acabar um mundo tão lindo, né? Então, não tem sentido. Então, tudo se transforma entre a natureza, entre o macrocosmo, microcosmo, a natureza humana, tudo se transforma e tudo evolui, tá? Nada fica retrógrado, parado na natureza, tudo se transforma e existe na natureza. É incessantemente o trabalho, né? Até no espaço, né, que os cientistas antigos acreditavam que era vácuo, vazio. Não existe vazio, não existe vácuo, é tudo trabalho. Então, está na lei de Deus, tá? Então, de aqui, o que é que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para a regeneração? Isso está sendo muito trabalhado, muito discutido, não só na doutrina espírita, tá? Entre as entidades aí que estudam, né, essa questão. Então, está sendo muito debatido nessa nova era. Vamos. Então, através da busca da espiritualização, sobre a psicografia, esse texto de Chico Xavier, Emmanuel, né? Então, sobre a psicografia de Chico, né, e o Espírito Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. Então, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Cabe a cada um
longa e árdua tarefa de ascensão, no trabalho, amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, a gente precisa dessa inteligência, né, intrapessoal e interpessoal também, né, para que a gente possa, assim, através da busca dessa espiritualização, através da era do espírito, porque o que Jesus veio trazer, né? A conscientização que todos nós somos espíritos e que todos nós temos a nossa essência divina gravada na consciência, né? Então, Jesus mesmo, quando nos olhava, ele olhava para a gente, não, ele não enxergava o ser humano assim, inferior, ele não enxergava um ser humano atrasado, ele enxergava as nossas potencialidades, os nossos talentos que nos foram dados por Deus, tá? Era isso que ele enxergava. Então, ele via que todos nós tínhamos a capacidade, né, de melhora, de renovação, aquela capacidade de amar, de aprender a amar e de evoluir. Essa é a fatalidade, né, o objetivo de todos nós é o processo da evolução. Tá? Então, como ele olhava para as pessoas, porque ele sabia que estava ali o DNA de Deus gravado em nossas consciências. Agora, cabe a cada um, certo? Segundo a vontade, porque a gente tem o livre-arbítrio, tá? Todos os espíritos, Deus, respeita o livre-arbítrio. Então, tem espíritos que não querem avançar, querem ficar ali, né, no comodismo, e aí vai atrasando o processo evolutivo, mas já tem outros que trabalham incessantemente para se melhorar. E daí fica mais fácil, né? Fica mais fácil o trabalho e o amor, né? Começa a fazer a junção e os bons espíritos, os trabalhadores da seara do Cristo, ali nos ajudando, nos intuindo, tá? Trabalhando incessantemente para nos ajudar a sair, né? Dessa coisa parada, atravancada, né? Onde a gente, devido ainda ao nosso processo, tá? De evolução, que nós somos espíritos em evolução ainda, uns já estão mais lá na frente e os outros mais lá atrás, né? A maioria está um pouco assim, lá atrás, por conta, assim, muitas vezes a falta, né, de estudo, de interação com os bons espíritos, a fé que não é raciocinada, muitas vezes, também a fé vacilante, é uma série de coisas, assim, que atravancam a evolução de cada ser. E cada ser, ele tem ali, né, a oportunidade de crescer a cada dia, de se ascender, né? Então, cabe a cada um, como Emmanuel está citando aqui no texto, longa e árdua tarefa de ascensão. Por que ele diz que é longa e árdua? Porque é muito mais difícil vencermos a nós mesmos, como Jesus disse, eu venci o mundo, né? É muito mais difícil vencer a nós mesmos do que a gente vencer os outros, das coisas exteriores. É muito mais fácil a gente vencer as coisas exteriores, vencer até o outro, muito mais fácil do que vencer a nós mesmos. Exige uma tarefa muito árdua, tá? Então, o trabalho de amor ao próximo, com Jesus, como diz Emmanuel, este é o caminho.
Então, Joana de Ângeles discorre aqui. Vive-se na Terra o momento da grande transição planetária, na qual as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os infortúnios de toda a ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimento. Então, hoje, como ele está dizendo aqui, vive-se na Terra o momento da grande transição planetária. E a gente diz assim, poxa, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Por que a Terra está desse jeito? Por que tantos desastres coletivos e tragédias todos os dias? Mas Jesus disse, né? Vamos separar o joio do trigo, né? Então, a gente não deve tomar isso como um castigo, né? Não se deve tomar. Isso é um processo natural de evolução, de mudança do ser humano para melhor, tá? Isso é um processo natural. Então, é porque nós costumamos olhar cada um com os olhos, digamos assim, os olhos da matéria. Hum? A gente precisa se olhar como espírito, tá? Se nós todos nos olhássemos com o espírito, que é a nossa verdadeira origem, nós não estaríamos assim, nesse sofrimento doloroso, achando que o mundo está sozinho, que não tem uma programação, mas tudo existe uma programação. Nada está solto no ar. Pode ter certeza disso, que Jesus está aí trabalhando. Quem quiser ler o livro de Humberto de Campos, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vai ver o grandioso trabalho do Cristo, né, com os seus discípulos, com os seus amados que trabalham com ele ali, incessantemente no trabalho. Tá? Então, não tem nada errado, tudo está na programação. Né? Só que o tempo, né, a gente precisa se acostumar com isso, ler mais, viu? Eu sei que é difícil um pouco e tudo, mas é preciso que a gente entre na sintonia com nós mesmos, como espíritos, tá? Então, nós vamos entender aos poucos, gradativamente, tá? O porquê está acontecendo. Mas a gente precisa também pesquisar, ler mais, né? Mudar de conduta, certo? Não é só na teoria do estudo, mas também aliar essa teoria com a prática. É como a história do beija-florzinho, né, que com aquele baldinho de água pequenininho, foi jogando na floresta. E o outro disse assim: Olha, mas o que é que você pretende com esse baldinho jogando na floresta tão imensa? Né? Então, ele disse: Eu estou com meu baldinho pequenininho, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu não posso ficar parado. Eu estou fazendo a minha parte. Então, está tudo na programação do Pai, tudo na programação espiritual. Os engenheiros siderais trabalham incessantemente, tá? Para ajudar a humanidade a crescer, a evoluir e a Terra também, tá? Então precisamos acompanhar essa evolução, essa mudança para melhor, junto com a Terra. Precisamos, tá? Ou até mais, para que a gente possa, como Jesus disse, né? Bem-aventurados os puros de coração, né? Que eles herdarão a nossa terra, a terra, tá? Então vamos. Joana de Ângeles já nos disse aqui que as contínuas ondas de violência, os infortúnios de toda a ordem, chama a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimento. A gente vê isso aqui, né? Se a gente ficar no olhar
só assim, no olhar, assim, reto, né? Um olhar que não é um olhar de luz, tá? Um olhar de sofrimento. Se a gente só ficar nessa, tá? A gente vai pensar que o mundo não houve evolução, tá? E nós estamos melhores do que há 100 anos atrás, gente. Estamos muito melhores, né? Hoje a gente não precisa mais, os cristãos, né? Não precisa mais, assim, entrar e provar que ama Jesus através de sacrifício, não precisa mais serem jogados, assim, nas arenas, como antigamente, para as feras comerem. Tá? O que Jesus pede da gente é, assim, a mudança para melhor. Tá? O que Jesus pede é essa transformação, né, espiritual para melhor, diminuindo mais o egoísmo, tá? Diminuindo mais o ódio, o orgulho, a vaidade que a gente traz exacerbado e tudo em excesso vai nos prejudicar, tá? Então vamos olhar essa questão da terra, a nossa questão aflitiva, tá? Com os olhos de luz, com os olhos que a gente enxerga que mais tarde, amanhã, é outro dia, e que dentro de nós está, como Jesus disse, o reino dos céus. Né? Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? E para frente. Então, a Divaldo Franco fez uma exposição, né, na manhã de 20 de abril de 2011, na Mansão do Caminho, e ele disse: os denominados sinais dos decantados tempos estão presentes na civilização odierna, quer dizer, civilização odierna é civilização moderna, né? Convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes, olha só, impondo-lhes, tá? Mas não é Deus que impõe, não é Jesus, Jesus Cristo propõe, né? A necessidade de mudanças para melhor no comportamento moral e espiritual. Por que é que ele diz isso? Né? Porque hoje, né, nesse período de transição, é um período de decisão, tá? De decisão, como Jesus disse, sim, sim, não, não, tá? Então, é preciso que a gente renove a cada dia mais, né? Procure crescer a cada dia mais, sair, né, do marasmo, sair daquela vida de sofrimento, de ódio, de doenças, e procurar a entender a si mesmo, né? O que foi que eu vim fazer aqui? Por que esse sofrimento? Que tempo nós estamos vivendo? O que é que eu posso fazer? Jesus, Deus, o que queres que eu faça? Tá? Fazer como Paulo de Tarso, Senhor, o que, o que queres que eu faça? Então, essa imposição é da consciência, gente. É porque a gente vem muitos e muitos anos, de muitas reencarnações, naquela roda de Sansara, como diz né, os orientais, repetindo as mesmas coisas, tá? Então a gente fica nessa roda sem enxergar, sem mudar, sem se renovar. Então vai ficar aquela mesma coisa e a gente não entende, tá? Esse processo evolutivo chega aqui e repete as mesmas coisas. Então a consciência, ela impõe a mudança, o crescimento, tá? Ela não quer ficar, o Espírito não veio, não está na criação de Deus, nosso Pai, para ficar só parado, repetindo as mesmas coisas, tá? O Espírito, ele quer mudança, tá? Ele quer ascender, tá? Ele quer trabalhar espiritualmente, e daí, tá?
ele vai se moldando, as leis de Deus, a, aí a foto, né? Tá assim como se estivesse fazendo uma escultura na pedra bruta, né? Que a gente. Então, é preciso que tenha muita fé, muito amor, amor a nós mesmos, amor ao Pai, a Jesus, viu? E a nós mesmos e ao próximo, né? Como a nós mesmos, para a gente ter essa habilidade, essa inteligência espiritual do poder da transformação moral, né? A transformação íntima, né? Para melhor todos os dias. Afinal, todos os dias a gente tem a oportunidade de se melhorar. Todo dia nasce, né, o sol. Então, aqui vamos fazer uma pergunta. Jesus profetizou o fim do mundo? A gente, como é que a gente. Será que Jesus profetizou o fim do mundo? É? E Marcos, como aqui está, com as mãos estendidas, falando do grande dia, né, o evangelista. Como foi que Jesus falou da transformação espiritual, da transição planetária? Como foi que Jesus disse? Será que Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás? Vamos ver. Então, ele disse, né, na Gênese, né, tem essa citação. Estando assentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus referiu-se a vários acontecimentos que se realizariam em tempos futuros, numa passagem conhecida pelo nome de Sermão Profético. Tá? Jesus, ele preveu os acontecimentos, preveu tudo o que está acontecendo. Muito, muito atual. Porque muitas vezes a gente com essa fé, né, que não é raciocinada, toma Jesus como uma questão só religiosa, tá? Mas não, gente, Jesus se aliou a tudo, é? Jesus veio nos trazer tudo, a ciência, a filosofia, tá? Veio nos trazer todas as inteligências que a gente precisa desenvolver, né, com o nosso crescimento, tá? Essas inteligências múltiplas, é preciso que a gente desenvolva, que está em nós, né, para conhecer, né, e saber o objetivo do Cristo. Por que foi que o Cristo esteve aqui? Ele não esteve aqui só para louvar e agradar a Deus na louvação. Não, ele não veio, porque ele veio mostrar, tá? Que somos espíritos e que somos filhos de Deus, como ele também. Né? Ele disse: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Então, ele quis dizer o quê? Então, é preciso que a gente saia desse lugar atrasado, sabe? De só achar que Cristo é uma questão religiosa. E é preciso da gente sair desse lugar, né, de ignorância, para que a gente comece a entender a verdadeira mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, ele continua ainda na Gênese, ele continua explicando: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a todos. Pois é isso que está acontecendo até hoje, viu? Está acontecendo. As pessoas que vão atrás de quimeras, de barganhas, viu? De enriquecimento ilícito com o nome do Cristo, viu? Atrás de poder, de usar o nome do Cristo para se engrandecer. Não é nada disso. O Cristo não está nessa pessoa, ele não está nesse lugar se comportando desse jeito. Né? Então, essas pessoas são denominadas
falsos profetas, tá? Então, a gente sabe que existe muitos por aí, em todo lugar, em todo templo religioso, tá? E também fora do contexto religioso, tá? E ele continua, e ouvireis de guerras, tá vendo que é atual? É o que está acontecendo ainda, imagine, em pleno século XXI, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Né? Como a gente estava conversando, né? O processo evolutivo natural, tá? Na posição de espíritos imperfeitos que ainda somos. Tá? Mas não podemos, né, ficar parados nessa imperfeição, porque existe a imposição, a gente leu antes, né? Então, ele continua. Mas ainda não é o fim. Ah, não, de jeito nenhum. Ainda vem coisa por aí. E coisa boa. Eu tenho fé e confio. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Certo? É como nós estávamos falando dessa limpeza, dessa separação do joio e do trigo, tá? Mas a gente é preciso que a gente entenda essa passagem de transição, tá? Para que a gente não se desespere, para que não tire a nossa serenidade, para que a gente não entre em sintonia com espíritos que ainda estão longe de entender, né, esse processo, tá? Então é preciso que a gente, a cada dia, procure se melhorar, procure renovar o seu espírito, a sua alma, tá? Para melhor a cada dia, né? Não precisa andar como santo, não precisa almejar, né, as grandes missões. Isso é dentro da singularidade, do limite de cada ser. O importante é que nós procuremos, nos esforcemos, tá? Andar, no exemplo do Cristo, segundo nossas limitações, tá? Precisamos nos esforçar. Então, isso que ele está falando, nação contra nação, reino contra reino, isso vai ser preciso para que haja, né, essa separação do joio do trigo, tá? Então, nós vamos lá. E ele continua, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, acabamos de falar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele disse, né, os escolhidos, né, até os escolhidos vão se enganar, tá? Jesus disse. Então é preciso que a gente tenha humildade, porque se nós tivermos a humildade e olharmos para nós, né, como filhos de Deus, na nossa imperfeição, perceber os nossos maus hábitos, as más tendências, os erros, e procurar, né, ir diminuindo, tá? Para que a gente crie esse padrão vibratório melhor, essa energia, para que os bons espíritos achem campo ali no seu campo mediúnico, né? Ali no seu espírito, em sua alma, para nos incluir. Não dizer o que nós vamos fazer, né? Porque até os espíritos de luz superiores, eles nunca dizem o que a gente faz, tá? Eles ajudam, induz, viu? Intui, né? Mas ele nunca pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E ele continua. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tá? Muitas vezes a gente pensa
que Jesus, porque Jesus vai voltar, viu? Uma maioria, né? Muitos evangélicos, né? Que Jesus nunca saiu. Vai voltar para onde? Ele nunca saiu. Ele nunca deixou a Terra, nunca deixou o planeta, nunca nos deixou sozinhos. E ele disse: Eu mandarei o Consolador. Qual é o Consolador? O Consolador é a gente saber que existe a imortalidade da alma, a gente não morre. Olha que beleza! Olha que beleza que a gente não morre, tá? E que nós somos imortais, eternos não, eterno é Deus, né? Que não teve começo nem tem fim. Mas nós somos imortais, né? E temos toda a eternidade para a gente, tá? Viver a cada dia melhor, cada vez que você sai dessa ignorância, de sofrimento, de dor. Sair do sofrimento e da dor não é você ficar assim, acomodado. Eu tenho saúde, eu estou fazendo exercício físico, tomando isso, tomando aquilo. Tudo bem que exercício físico é nobre, né? A gente tem que fazer. Mas isso não quer dizer que a gente vá se isentar, porque nós estamos na Terra, estamos no corpo físico. E a gente sabe que a matéria era perecível, né? Mas o espírito, quando a gente tem o espírito em sintonia, sabe, com as leis, começar a ficar em sintonia com as leis, a gente suporta tudo. E aquilo que a gente pensa que é uma ferida grave, um buraco aberto em nós, no nosso corpo, um câncer, a gente vai olhando aquilo como um arranhãozinho de nada e vai suportando, e vai chegando o bem-estar, e vai mudando tudo. E quanto mais a gente vai se renovando, tá, gente? A fé, ela é inata, ela não é só uma fé que a igreja deu, que o centro espírita deu, não, ela é inata, é uma questão orgânica, certo? Que a gente herdou, está na consciência divina, está no self, tá? Então, essa fé, ela precisa ser raciocinada, como diz Kardec, tá? Através da procura, viu? A procura de se estudar, de praticar, do trabalho incessantemente de transformação moral e espiritual, harmonia, tá? Aí Marcos diz aqui, mas quando aquele Marcos, o evangelista, viu? Mas quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, que está nos céus. Aí, quando é que acaba o mundo? Quando é que acaba? Tem na Gênese também. Quando é que acaba? Né? Mas quanto àquele dia e hora, a gente não sabe, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, que está nos céus. Então, a gente não sabe, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Vai aprendendo com as experiências da vida, sabe? Vai saindo dos marasmos, vai renovando interiormente, né? Vai procurando alegria em Cristo e tudo dá certo. Sem se preocupar, né, com a hora que chega, nada disso. Vai com a vida, né? Através da boa nova que o Cristo trouxe, porque ele é um dos maiores exemplos, está lá no livro dos Espíritos, viu? Então, aí a gente diz assim, o povo enfeita muito essa questão, né, da, da nova geração. Mas essa nova geração, ela não é da agora, tá? Não é da agora essa nova geração. É bem verdade que os psicólogos, eles descobriram isso aí através, no final, assim, num século XX, de 1970, mas, né, os espíritos da nova era já estão aí há muito tempo. Né? O que a gente diz de Chico? Ele não é espírito da nova era? Né? O que a gente diz de Irmã Dulce?
O que é que a gente diz desses espíritos com grande missão, apóstolos, verdadeiros apóstolos do Cristo encarnados aqui no século XX? São crianças da nova era, né? Tá? Madre Teresa de Calcutá, o que é que a gente diz? E muitos mais espíritos em que reencarnaram nobres, né? Com sua nobreza de conhecimento, de bondade, de amor, né? De empatia e, sabe, de ajudar o próximo, servir. Né? Eles gostam de servir, né? Porque Jesus disse, né? Conhece-se os meus discípulos por muito se amarem. Se não se amarem, não são meus discípulos. Tá? Então, a gente precisa amar uns aos outros para aprendermos a servir, tá? E entrar, assim, nessa sintonia de apóstolos e servidores do Cristo, imagine, né? Então, vai para cada um, isso depende de cada um, viu? Depende de cada um, da vontade, sabe? Do amor, de como aquela pessoa vai conduzindo sua renovação, viu? Qualquer um pode ser servidor do Cristo. Então, assim, a Joana de Ângeles, né, vai nos dizer assim: acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontram num planeta em condições surpreendentes, fora do habitual. Olha o que a gente estava falando, né? Ligando uma coisa com outra. Ó. Então, quem são esses espíritos? Olha o que a gente estava falando, os espíritos da nova era, viu? Aí tem gente que denomina, teve muita denominação aí que a gente não sabe se procede, tá? Veio, assim, explicação de espíritas, de nomes, tá? De entidades de espíritas aqui na Terra, mas a gente não sabe, tá? A gente só sabe que espíritos do bem são enviados em missão, né, para a Terra, para ajudar na transição. Há muito tempo que está correndo isso, gente, não é só agora, não, nesse século, não, nem no 20, nem no 21. Há muitos e muitos anos. É como dizer, Jesus trabalha incessantemente, tá, com seus espíritos. Tá? Então, esses espíritos vão chegando, né, e vão trazendo a sua energia, o seu amor, o seu exemplo, tá, de espíritos iluminados. Então, ela continua. Aqui encontram-se esses espíritos, aqui encontram-se a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo a que o planeta mude de estágio evolutivo, conforme a assertiva de Jesus na narrativa de Marcos, de Mateus dos Evangelistas, né? Então, então, continuando, aqui, essa dissertação, que facilmente podem se identificar esses espíritos que constituem a geração nova a que se refere Allan Kardec, em A Gênese, no item 27 do capítulo 23. Elucidando as emigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande mudança e inevitável mudança de evolução. Gente, poxa, eu me considero assim rica, sabia? Não é só, a riqueza não é só o dinheiro, essas coisas materiais. Poxa, eu me considero assim, eu fico tão feliz, tão contente, né, com essa informação, né, de saber que esses espíritos estão, tá, migrando para cá, numa programação divina, para nos ajudar, a gente saber, só em a gente saber que a gente não está sozinho, sabe? Só em a gente ter certeza com a nossa fé raciocinada, como diz Kardec, viu? E a nossa humildade de aceitar, certo?
as coisas do mundo que está acontecendo, porque está tudo dentro das leis, viu? Está tudo programado. Agora só não está melhor por causa da maldade dos homens, né? Só não está melhor por isso, por causa do processo, né? Do ódio, dessa coisa toda, assim, do mal, né? Que ainda existe na Terra, certo? Dessas criaturas que Deus dá a oportunidade de crescerem, de se melhorarem, porque são seus filhos, nós somos todos irmãos e filhos de Deus, gente. A gente precisa internalizar isso, né? Muita gente fica, oh, irmão assim, de crença, mas aquele irmão só porque é da mesma crença? É? Isso não é segundo as leis do Cristo de Deus. É porque a gente amar só aqueles que estão na mesma crença, que estão com as mesmas ideias, né? Com as mesmas opiniões, os mesmos ideais, num grupo pequeno de sociedade, tá? De família, de casta, é um grupo pequeno sabe? Aquele grupinho. A gente, poxa, o amor é macro. Já pensou se a gente conhecesse toda a nossa reencarnação, a quantidade de pai, de mãe, de irmãos que a gente tem, né? Já pensou que você, por exemplo, estamos aqui no nosso lar, né? Aí chega no nosso prédio, no nosso vizinho, um vizinho abusado que bota o som lá em cima, que nos diz desaforo, do nada, viu? Do nada, que procura confusão, conversa, né? Pega o seu carro está na garagem, ele bota o carro dele na frente, abusado, e quando você chama ele para tirar, ele ainda deslera você, sabe? Então, e outras coisas a mais. Que vizinho, quem foi esse vizinho? É, nada é por acaso, tá? Eu não estou dizendo que é para a gente viver só nessa coisa de reencarnação, nesse foco, não é para a gente pensar, viu? Isso é inteligência, isso é inteligência espiritual, viu? Para a gente ir logo trabalhando nessas inteligências, tá? Aí, como diz aqui, dois aqui, ó, o preconceito aqui sendo desmanchado, que deve ser aí, ó, quarta-feira, acho que é quarta-feira, é? Não sei, é o sábado, já é o dia da consciência negra, tornou-se, tá? O dia universal, o feriado universal, é o mundo está com seu dia da consciência negra, não é só no Brasil. Olha que maravilha! Antigamente os negros, né, não tinham pais, foram muito explorados, muito vilipendiados. Se a gente lê, né, o livro de Humberto de Campos, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, a gente vai ver o quanto Jesus ama, né? Ama todos, e principalmente os negros, tá? Que deram a vida, deram o seu suor para que tudo fosse construído. Olha só que maravilha, né? Olha só, tá? Então, caberá à geração nova que se distingue por inteligência, olha só, não é essa inteligência intelectual só, não, é de que eu sei, e que eu não sei o que lá, que eu estudei, que eu tenho títulos isso, títulos aquilo. É nobre isso, tem que estudar mesmo. Agora, não é só isso, não, viu? Tá? Junta ao sentimento inato do bem. É o trabalho incessante do bem e as crenças espiritualistas fundar a era do progresso moral. Vamos lá. Aqui. Joana fala, também continua, através da busca da espiritualização, da superação, superação das dores, tá? E construção de uma nova era da sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Ela nem diz da consciência, né? Consciência espiritual, né? Inteligência espiritual. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho.
Este é o caminho, né? Este é o caminho. E aqui temos aqui as inteligências múltiplas da nova era, né? Que hoje em dia, antigamente, a única inteligência que tinha era a inteligência quantificada, né? Foi Binet, né, e Simon, que no século XX, né, eles fizeram muitas avaliações psicológicas, eram psicólogos de nome, trabalhavam com as crianças da escola pública, viu? E eles fizeram muitos testes, muitas pesquisas para chegar a essa quantificação, né? Que quer dizer, essa abordagem única de inteligência. Mas surgiu as inteligências múltiplas, tá? Que não existe essa questão de chegar e dizer, ele não sabe, ele é burro, sabe? Esse preconceito, porque a pessoa é diferente, sim, diferente, tem um corpo diferente, mas é um espírito que tem habilidades, tá? É espírito, se a gente for olhar, viu? Muitas vezes ele está ali, né? Naquela questão, naquele corpinho limitado, mas o espírito é livre, está ali com a inteligência dele preservada, com vários tipos de inteligência, na arte, sabe? Na linguística, inteligência espacial, inteligência tecnológica, intrapessoal, corporal, sinestésica, tudo isso a gente precisa olhar nessa nova era, tá? E não ficar na limitação de inteligência, quem sabe mais e quem sabe menos. Tá? E perceber até a própria inteligência que existe habilidade, que existe em si mesmo. O que é que eu sei mais? O que é que eu sei mais fazer? Vamos explorar essa habilidade. Viu? Aqui. Inteligência espiritual. Essa é a inteligência da nova era. Há muito tempo que essa inteligência vem sendo trabalhada, principalmente por Cristo, viu? Quem foi que deu o exemplo da inteligência espiritual? Quem foi o primeiro exemplo dessa inteligência? Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer, veio dizer para a gente, na questão, sabe? Da Bíblia, do Evangelho, de tudo. Está lá escrito a conversa dele, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, sabe? Aquela pessoa orgulhosa. De um fundo, ele não era uma pessoa ruim, sabe? Ele sabia do valor do Cristo, mas tinha vergonha, né? Ele, doutor, sabe? Todo aquele com pomposo, né? E conversar com Cristo, né? Aquele homem ali que andava com as prostitutas, andava com os cobradores de impostos, com os pescadores, né? Pobres, viu? Com os ladrões cobradores de imposto. Então, ele dizia, não, eu vou me misturar, né? Por isso que os judeus acham que até hoje Jesus não é o Messias, né? Por conta do amor que Jesus sentia. Eu achava que Jesus tinha que vir no cavalo de ouro para combater os romanos. Sabe? Judas foi vítima disso, da sua própria intemperança. Tá? Isso aí é outra história. Então, Chico diz aqui, ó, quando cada um de nós transformar-se em livro atuante e vivo de lições, para quantos nos observam o exemplo, as fronteiras da interpretação religiosa cederão. É como a gente estava falando, o amor só naquela coisa limitada, né, porque fulano pensa igual a mim, ciclano pensa igual a mim, dentro do centro espírita todo mundo pensa igual, e chega aquelas pessoas que pensam diferentes, tá? E que chegam através pedindo socorro, misericórdia. A gente não tem que olhar com um olhar diferente, não, tá? Nem olhar com um olhar melhor que a gente sabe, que a gente não sabe de nada. O que a gente sabe está tudo aí nos livros, foram tudo nos dados, né? Tudo aqui, a codificação de Kardec, quem veio trazer, Kardec inteligentíssimo, Kardec com inteligência espiritual, as duas inteligências que ele estava desenvolvendo, né? E intelectual, professor de nome, foi druida,
né? Sabia da reencarnação, sabia de todas as, sabe, estudioso, pesquisador em amplo saber, sabedoria, certo? Então, a gente sabe que não vão ficar limitados só naquela questão, sabe, de amar só aqueles que nos amam, sabe? De amar só aqueles, tá, que, assim, compartilham com os mesmos ideais e com as mesmas ideias, não? Onde é que está o mérito aí, como diz Jesus? Se amar de quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem também? Qualquer um faz. Então a gente tem que fazer a diferença. Se a gente quer ser servidor do Cristo, cristão, vamos fazer a diferença. Amar, a caridade, como diz Paulo, é tudo, né? Ainda que eu amasse tudo, que eu desse meu corpo, que eu fizesse tudo, né? Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Né? Então, as fronteiras da interpretação religiosa cederão, né? A gente amando, aprendendo a amar, a todos sem distinção, cederão lugar à nova era de fraternidade e paz que estamos esperando, tá? Então, essa nova era, a gente que vai fazer. Vamos querer entrar nessa vibe? Vamos querer entrar nessa nova era? Tá? Então, vamos nos esforçar a cada dia para que a gente entre também nesse reino dos céus que está em nós. Bom, Fênelon agora é uma dissertação de Fênelon, né? Que ele diz assim: não constrói a formiga, a formiguinha, ó, tá vendo? Nós somos que nem formiguinha. Não constrói a formiga o edifício de sua república, imperceptíveis animálculos não elevam continentes. Olha aí só, nós estamos no mesmo trabalho em relação ao universo, em relação ao macrocosmo, em relação à fauna, à flora, tudo. Nós somos como, tá? Esses, sabe, não digo bichinhos, espíritos, né? Trabalhando incessantemente, né? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Para que guerra, gente? Aqueles que estão fazendo guerra, certamente que não vão herdar a terra, tá? Vão começar tudo de novo, no exílio, em algum planeta aí, que já está empurrando o eixo da terra, segundo Chico, há mais de não sei quantos anos. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei do progresso, dos mundos, é a do progresso. Essa é a fala de Fênelon no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, marchar para frente, todo mundo. Então, aqui. Olha Jesus chamando, que coisa linda. Meu Deus do céu. Dá vontade de pegar nessa mão e seguir. Mas eu ainda sou pequenininha, igual essa formiga aí que Fênelon falou, né? A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé. E para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, hein, tem que ser, viu? Com vontade ardorosa para mudar. Façais ouvir a vossa voz humilde, dentro de si própria, a humildade. A humildade, gente, não é... O povo diz assim, a pobreza. Aquela pessoa humilde mora não sei aonde, que nada, não tem nada a ver com matéria. A humildade é aquela, sabe, aquela percepção, aquele sentimento maravilhoso de se perceber, né, pequenininho diante desse macrocosmo, diante desse cósmico de Deus, mas aquela aceitação ao Pai, aquela submissão ao Pai,
sabe? A gente, aquela vontade de mudar, sabe? Aquela vontade de pegar na mão de Jesus, sei lá, e dizer, mestre, me ajuda a aprender a te seguir, a te servir e a servir a todos os teus filhos, irmãos. Poxa, a humildade é a gente aceitar, tá? Os nossos defeitos, a nossa ainda inferioridade, tá? E continuar, sabe, com a fé raciocinada, aquela fé de que a gente vai melhorar, de que a gente vai sair, sabe, desses hábitos aí que a gente vem cultivando, né? Há muitas e muitas reencarnações, os hábitos horrorosos aí que todos já sabem, viu? Que nos prendem ao egoísmo, nos prendem à vaidade, ao orgulho, ao ódio, sabe? A perseguição, de aquela coisa de a humildade divina, sabe? O humilde, ele está caminhando para a luz. Então, porquanto sois o grão de areia, ó, que a gente reconhecer que a gente é um grãozinho. Chico Xavier já dizia, eu sou o carrapatinho do carrapato do leão, que disseram a ele que ele era grandioso. Ele disse, nada, eu ainda aqui, humildade, reconhece, mas sabe que está no caminho certo. Mas tem a inteligência espiritual e sabe que está no caminho certo. E vai para frente, vai caminhando para o Cristo. Né? Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas, está vendo? A formiguinha, o que é que ela faz? Ela é inteligente, viu? Né? Ela vai com aquelas folhinhas nas costas, sabe? Armazenando a comidinha para dentro do formigueirinho dela, para se preparar para o inverno, para se preparar para os dias, tá? Mais árduos, né? Então, ela vai fazendo o quê? Vai se preparando, trabalhando, e é isso que a gente tem que fazer. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, viu? Na lei do nosso Pai, dentro das leis, em desígnio com o Pai eterno. Não existiriam as montanhas, quer dizer, a gente vai, né? Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A gente tem que aprender a reconhecer a nossa pequenez diante do Pai, diante de tudo, do Criador, de tudo. A gente não pode ficar na arrogância, né, e achar que temos poder, sabe? Sim, a gente pode ter o poder sobre nós mesmos, tá? Nas nossas consciências, a gente precisa ter esse poder em nós, né? E não sobre as coisas de Deus, sobre o mundo, que a gente não tem esse poder, a gente vence o mundo, né? Enquanto a gente vence a nós mesmos, a nossa própria inferioridade, a gente vai melhorando a cada dia, vai renovando, sabe? Vai mudando, sabe? Vai na mudança para melhor, viu? Então, a cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Ó, nós não somos espíritos de grande missão, nós somos espíritos, a nossa missão é com nós mesmos, tá? Com o nosso despertamento de consciências, através de quê? Da boa nova do Cristo, dos desígnios do Pai, certo? Da caridade, do amor, do servir, tá? Nós somos mordomos e não donos do mundo. Nós estamos aqui para servir de uma forma, né? Não de uma forma submissa ao outro, o outro querendo fazer a gente alienar, não, não é nada disso. Precisamos, né, adquirir essa inteligência espiritual para entender a nossa estadia aqui na Terra e o processo evolutivo. Que a paz do Cristo seja conosco e que tenhamos todos, assim, né, essa reflexão de que vamos melhorar. A cada dia nasce o sol. E amanhã é um novo dia.
Boa noite a todos. Queremos agradecer a Vólia por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. E não esqueçam de curtir e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.